Brandon estava muito ocupado com o trabalho e não ia ao túmulo de sua mãe há 5 anos, mas chegou o dia em que ele estava determinado a voltar para sua cidade natal e começar uma nova vida lá. O homem trouxe flores e foi direto para o cemitério sem ir para a casa de sua mãe. Ele limpou o túmulo dela o melhor que pôde e sentou-se ao lado da lápide. Por um longo tempo ficou falando sobre como sua vida estava péssima. A vida de Brandon havia desmoronado recentemente quando ele conheceu Marina. Sua mente estava nublada com paixão e o homem não percebeu imediatamente que a mulher não era adequada para o papel de guardiã do lar da família. Casado com ela, ele imaginou que agora teria uma família, uma esposa bonita e inteligente que lhe daria filhos, mas Marina era jovem e tudo o que ela se interessava era entretenimento, ela não queria filhos. A casa estava sempre uma bagunça e por qualquer coisa ela ficava histérica. Brandon logo percebeu que morar juntos seria impossível, é por isso que ele decidiu se divorciar e depois foi embora deixando sua ex-mulher viver do jeito que ela queria, mas sem ele. Brandon olhou para a lápide, estendeu a mão e gentilmente acariciou o retrato de sua mãe. Eu sei, mãe, você desejou muito que eu tivesse uma boa esposa, mas onde posso encontrá-la agora? Vou fazer 40 em breve e acho que nunca vou encontrar o tipo de noiva que quero. Brandon queria dizer mais alguma coisa, mas de repente congelou quando viu um vislumbre de um vestido branco entre as lápides. Ele olhou e não acreditou em seus olhos. Uma mulher jovem e bonita usando um vestido branco e carregando um buquê de flores se aproximou de um dos túmulos vizinhos. Ela ficou em silêncio com a cabeça baixa como uma bela estátua e Brandon até esfregou seus olhos algumas vezes pensando que ele havia imaginado a noiva. Depois de ficar assim por cerca de 20 minutos, a estranha se virou e foi embora. Tudo parecia estranho para Brandon e ele, sem saber porquê, a seguiu. Depois de segui-la, o homem a viu entrar em um táxi e ir embora. Ela veio ver o marido, uma voz de homem disse. Brandon se encolheu de surpresa e se virou. O coveiro estava parado ao lado dele, olhando para ele. O que você quer dizer com ver o marido? Perguntou Brandon sem entender nada. O marido morto, é claro, sorriu tristemente o senhor. Não sei exatamente, mas há 3 anos atrás, durante o casamento, ele morreu resgatando uma garotinha. Ela vem todo ano no aniversário do casamento deles e de sua morte trazendo flores. O coveiro suspirou pesadamente com pena da infeliz mulher com um destino difícil. Brandon soube pelo homem idoso que o nome da mulher era Claire. Agradecendo ao homem, ele entregou-lhe algumas notas grandes de dinheiro, pediu para cuidar do túmulo de sua mãe e ele voltou para casa. Sem saber o motivo, ele de repente percebeu que tinha que encontrar Claire de qualquer forma e logo conseguiu descobrir algo. Um velho amigo para quem ligou assim que chegou em casa o ajudou. Tom estava feliz que Brandon finalmente decidiu voltar para sua cidade natal e eles concordaram em se reunir na antiga empresa por um fim de semana, para sair e relembrar os anos de sua juventude. Hoje no cemitério eu vi uma jovem em um vestido de noiva, seu marido parece ter morrido no casamento, você sabe alguma coisa sobre isso? Disse Brandon. Tom respondeu. Eu li a história, mas não entrei em detalhes pela maneira como a vi na escola de arte local. Quando peguei minha filha, ela estava no grupo dos adultos. Brandon encerrou a conversa e imediatamente, tendo encontrado o número de telefone da escola de arte na internet, se inscreveu para a primeira aula. Ele planejou sob o pretexto de um interesse em artes para conhecer Claire, mas quando ele foi para a aula no dia seguinte, ele não a viu lá. Brandon olhou em volta entediado por um tempo, ele já estava quase desesperado quando de repente a porta se abriu e Claire entrou na sala de aula. Desta vez ela estava vestida normalmente em jeans, uma camiseta e tênis claro, sem diferença da maioria das mulheres de sua idade. Claire sorriu modestamente e, se desculpando por estar atrasada, caminhou até o cavalete mais distante. O tempo todo que a aula estava acontecendo, Brandon estava lançando olhares rápidos para ela, se perguntando o melhor caminho para conhecê-la, mas quando todos começaram a sair da sala de aula, ela se aproximou de Brandon.
Você tem algo a me dizer? Ela perguntou abertamente. Você esteve olhando para mim o tempo todo. Brandon ficou envergonhado e honestamente admitiu que gostava de Claire. Ele também acrescentou que ele a tinha visto ontem no cemitério quando ela veio ver o marido. É impossível esconder alguma coisa na nossa cidade, ela suspirou. Você conhece minha história? E sabe que má fama eu tenho aqui? E que é melhor ficar longe de mim? Brandon então disse, eu realmente não sei ou entendo nada ainda, o que te faz pensar que eu deveria ficar longe de você? Vamos sentar em algum lugar com uma xícara de café e apenas conversar. Todo mundo diz isso sobre mim e, às vezes, eu acho que eu realmente trago má sorte para os homens. Brandon ficou surpreso e intrigado. Ele prometeu que se Claire deixasse ele provaria com seu próprio exemplo que era tudo ilusão da cabeça dela. A mulher olhou para o homem cuidadosamente e perguntou seu nome. Brandon se apresentou e repetiu sua oferta para tomar um café juntos. Claire disse, estou vendo que você só precisa de alguém para conversar. Sim, está certo, ela respondeu pensativa. Desde a morte de Mason você provavelmente é o primeiro homem com quem conversei tão facilmente, então vou te contar toda a verdade e cabe a você decidir se quer continuar se comunicando comigo. Eles encontraram uma cafeteria, conseguiram uma mesa e Claire contou a ele sua terrível história. Claire tinha 17 anos quando se apaixonou pela primeira vez por um garoto da classe vizinha, seu nome era Ben. Eles se encontraram por cerca de 6 meses, fizeram planos juntos, mas tudo terminou tragicamente no dia em que Claire adoeceu. Era outono e choveu. Ben secretamente pegou o carro de seu pai para visitar sua amada, mas 2 cruzamentos da casa dela o carro perdeu o controle em uma estrada escorregadia e o rapaz morreu. Seus pais culparam Claire pelo que aconteceu e disseram que ela o obrigou a vir, mas isso não era verdade. A menina estava muito chateada, retraída e por vários anos não se atreveu a ter um novo relacionamento, mas um dia ela conheceu Mason. Eles começaram um romance platônico e logo eles decidiram se casar. No dia marcado, quando Claire e Mason, cercados por familiares e amigos, deixaram a igreja, um carro dobrou a esquina. O motorista estava bêbado e perdeu o controle avançando para a multidão de convidados, incluindo crianças. Todos ficaram confusos, com medo e apenas Mason reagiu rapidamente jogando uma garota de lado e o resto se espalhou por conta própria, mas ele mesmo não conseguiu escapar do acidente. Ele morreu nos braços de sua esposa, manchando seu vestido de branca de neve para um tom vermelho. Claire sofreu por vários dias e novamente os pais de seu marido a culparam pela morte de seu filho. Acontece que naquele momento eles queriam tirar uma foto com ele, todos juntos, mas ele seguiu sua esposa para fora na rua. Você entende agora que eu trago para os homens nada além de infortúnio, você não deveria mais me ver e você não poderá mais. Eu vou deixar esta cidade para sempre em uma semana, Claire disse. Brandon falou preocupado, você vai me deixar passar esta semana com você, acredite em mim, sinto que o próprio destino nos mandou um para o outro, afinal, no túmulo da minha mãe, eu disse a ela que nunca mais encontraria uma noiva, e de repente você apareceu, e até em um vestido de noiva. Ele contou a ela tudo sobre como ele se casou, passou por um divórcio doloroso e também sobre como ele decidiu voltar para sua cidade natal para curar seu coração e começar sua vida de novo. Claire o ouviu, deu um olhar estranho, mas não disse nada. Uma semana passou. E então 1 ano depois, Brandon e Claire se casaram e logo se tornaram felizes, além de pais de 2 filhas adoráveis. No aniversário da morte de Mason, o casal foi ao cemitério e levou flores para os túmulos de seus entes queridos.